Ação. Doutor Antônio de Deus, vou pedir logo que o senhor se aproxime aqui, fique à vontade, para a gente começar a entender melhor por que o cigarro faz tanto mal à nossa saúde. Agora eu quero saber do senhor, quimicamente, como é que o cigarro ele atua no nosso organismo? O cigarro, o maior problema dele é que ele gera dependência. A pessoa começa a fumar por um prazer ali imediato, mas depois ele torna-se viciado. Porque a droga, a nicotina, que é uma das 4.000 substâncias tóxicas que compõem o cigarro, gera uma dependência. A pessoa passa, então, a ser um viciado na nicotina. Então, doutor, esse simples objeto aí que a gente está vendo aí no nosso telão, ele pode provocar realmente, inclusive, a morte, né, da gente. Sim, é a causa de morte evitável mais comum no mundo. Dentre todas as doenças evitáveis, o agente que mais causa mortes é o cigarro. E o senhor falando de nicotina, eu queria saber como é que ela atua dentro dos nossos pulmões. A gente tem uma imagem do pulmão, vamos ver então? Aqui seria a árvore respiratória. Isso parece uma árvore invertida, né? Por isso que a gente chama árvore respiratória. Então, o cigarro, a pessoa que fuma mais de 20 cigarros por dia, fica continuamente expondo a sua árvore respiratória à ação tóxica dessas substâncias, que levam a alterações no epitélio, que é o que reveste internamente essa estrutura. E aquilo leva à degeneração das células. Essa degeneração das células podem conduzir à formação de um câncer de pulmão. A maioria dos cânceres de pulmão começam nas vias aéreas, por isso que eles são chamados broncogênicos. Mas isso é em relação ao câncer. Mas o cigarro, a fumaça de cigarro, estimula também a produção de muco. O muco é uma secreção que o objetivo dela é proteger o pulmão das agressões externas. Mas aquela produção excessiva termina impactando nessa árvore respiratória e obstruindo esses dutos, essas vias aéreas. E aqui pode levar ao aparecimento de pneumonia, de bronquites, de dilatação anômala dos brônquios. Então, uma série de doenças que geram principalmente nas vias respiratórias. Além disso, pode acometer o próprio pulmão, que é isso que está em róseo, né? O cigarro, consumido de modo moderado, leva à destruição do pulmão. Essa destruição do pulmão é que a gente chama popularmente de enfisema. É quando esses alvéolos, que são pequenos sacozinhos de ar, são destruídos e formam grandes bolsas de ar. Isso é que é o enfisema pulmonar, a destruição do pulmão. Mas então, é o pulmão, as vias aéreas, que são acometidas, isso no aparelho respiratório. Mas essa substância também, agora no slide seguinte... A gente tem aí outra imagem. Tem outra imagem seguinte, seguinte, ver, então. Que ela passa para a circulação. E essas substâncias, elas são absorvidas, passam para a circulação e, através da circulação sistêmica, elas chegam a outros órgãos, ao coração, aos vasos. É por isso que são causas também de infarto do miocárdio, de derrame cerebral, porque elas levam à produção de placas nos grandes vasos, que estão aqui em vermelho, e levam também à obstrução de vasos, tanto vasos do coração como vasos periféricos. As pessoas, os grandes fumantes, têm alterações também na vascularização e pode perder membros, podem ter derrame cerebral por obstrução de artérias dirigidas ao cérebro e podem obstruir as suas coronárias, levando a infarto. Ou seja, doutor, o cigarro, então, ele consegue destruir praticamente todos os nossos órgãos, né, do corpo. Impressionante. Exatamente. Como ele é um mal, realmente. E falando nisso, doutor, segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo é diretamente responsável pela morte de milhares de pessoas por ano aqui no Brasil e pelo aparecimento de várias doenças, como o doutor está falando aqui no nosso organismo. Veja agora por que você deve ficar bem longe desse vício. Mais de 200 mil pessoas morrem por ano em consequência do cigarro, segundo o Ministério da Saúde. No Brasil, existem 25 milhões de fumantes. O tabagismo está relacionado ao surgimento de mais de 50 doenças. Os principais malefícios à saúde relacionados ao tabagismo referem-se às doenças do sistema cardiovascular, sendo o tabagismo um fator de risco importante para o infarto do miocárdio, doenças do trato respiratório e câncer. O órgão mais prejudicado pelo tabaco é o coração, visto que apenas no Brasil, das 300 mil mortes decorrentes de doenças cardiovasculares, 15% estão relacionadas ao tabagismo. As doenças associadas ao tabagismo mais comuns são doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, doença vascular periférica, distúrbios respiratórios como bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica e enfisema.
impotência sexual, catarata, além da redução da memória e dificuldade de aprendizado em tabagistas adolescentes. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, 23 pessoas morrem por hora no país em razão do hábito de fumar. Os homens ainda são maioria entre os fumantes. Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo é diretamente responsável por 30% das mortes por câncer, 90% das mortes por câncer de pulmão, 25% das mortes por doença coronariana, 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica e 25% das mortes por doença cerebrovascular. Olha aí, doutor Antônio, como é grave realmente o cigarro, né? Pelo que a gente viu nesse VT, o cigarro é praticamente responsável por mais de 80% das mortes no país. É isso mesmo, doutor? Existem outras doenças que também estão relacionadas diretamente com a questão do cigarro? Sim, o câncer não é só o câncer do pulmão. Os cânceres de outras regiões, como câncer de mama, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de bexiga, incidem em muito maior frequência em fumantes do que em não fumantes. E nas mulheres grávidas, doutor? As mulheres grávidas, as mulheres que fumam durante a gravidez, elas têm o dobro de chance de terem crianças de baixo peso, triplica a possibilidade de abortos precoces. Então, porque pelo fato de levar à diminuição da irrigação, da oxigenação da placenta. Então, o bebê pode nascer de baixo peso, pode nascer com problemas se a mãe fumar durante a gravidez. Doutor, o telespectador vai entrar na nossa conversa. Vamos ver qual é a primeira pergunta para o senhor. Eu queria saber se o cigarro light com sabor faz menos mal para a nossa saúde. Então, doutor, esses tipos de cigarro, né, light, com sabores, menta, hortelã e até morango de frutas também, virou moda em algum tempo. Hoje mais não, mas virou moda entre os adolescentes, principalmente, as pessoas mais jovens. Eles são menos ofensivos à saúde ou não? Não, isso eu diria até que é uma grande enganação. E os órgãos de saúde, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, se posicionam contra isso, porque é uma forma de mitigar o sabor desagradável do cigarro, uma forma de tirar aquilo que pode desestimular a pessoa a viciar-se no cigarro. Mas aquilo é uma enganação. Pelo contrário, faz mal do mesmo jeito e é uma forma de tirar o mau cheiro, o gosto desagradável do cigarro. Aquilo é uma compensação, é uma maneira disfarçada da indústria tabagista tentar manter os altos níveis de dependência no Brasil, que caíram de forma bastante representativa nos últimos anos. Ok, doutor Tom, já a gente continua a nossa conversa, que eu tenho um recadinho para quem está em casa assistindo o Vida Saudável nesse